Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de segunda-feira do Instituto Quanin. Eu sou o Rolando Viviani e hoje nós vamos falar um tema muito bacana chamado zona de conforto. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas hoje a gente vai detalhar, a gente vai entrar um pouquinho nesse tema para entender como funciona essa zona de conforto toda. Então, sejam muito, muito bem-vindos, você que está no Instagram, você que está no Facebook e você que está assistindo aí depois no YouTube. Olá, pessoas, Ju, Gi, Andéa, Nersão, Lu. Muito bem-vindos vocês todos. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, Penha, para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Só lembrando que essa semana a gente não fez o post ainda, mas a Mi vai falar sobre espiritualidade e prosperidade. Então, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a gente vai continuar falando sobre a interligação das coisas, matéria e espírito. Ou seja, vamos começar a incorporar mais a espiritualidade no nosso dia a dia, trazendo isso para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso trabalho, para a nossa rotina diária, para que a gente possa adquirir novos hábitos nesse novo mundo que está surgindo aí, muita coisa nova acontecendo. Muito bom. A Miri está aqui no Facebook. Quem está mais aí no Facebook, vamos escrever para a gente. E eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta para você. Escreve para mim o que você entende como zona de conforto. O que é zona de conforto para você? Escreve aí, começa a escrever para a gente poder interagir. Você sabe que eu gosto quando escrevem, quando interagem, para a gente poder fazer uma troca bacana. A gente aqui está construindo um conhecimento, né? Longe disso que nós não temos, né, a pretensão de falar que nós temos a verdade. Não, a gente gosta de construir o conhecimento, trazendo o que a gente já aprendeu, com o que vocês estão aprendendo, para a gente chegar numa terceira coisa. Então, se a gente juntar sempre um lado A e um lado B, a gente vai chegar num lado C, que é o consenso desses dois lados. A gente trabalha muito essa coisa no coaching. Então, não é o que o coach diz, não é o que o coach diz, mas sim o que nós podemos construir para chegar num outro entendimento, para abrir novas possibilidades e novas oportunidades. Muito bom! Deia escreveu aqui: não se arriscar, não se desafiar a fazer coisas novas. Isso é zona de conforto. Muito bom, Deia. Nós vamos falar sobre isso. Legal, bela colocação. Will, boa noite. O Will não estava aí semana passada. Foi para você, Will, que eu pedi para você escrever aquelas coisas, a sua potencialidade e tal. Escreve para mim aí como é que foi tudo isso ao longo dessas 2 semanas aí, que eu acho que semana passada você não entrou na live. Quem mais aí vai escrever além da Andrea? Vamos lá, eu vou até escrever o tema aqui no Facebook para a gente poder, para o pessoal poder saber. Depois nós vamos escrever também aqui na live do Instagram. Então nós vamos falar sobre zona de conforto. Zona de conforto. Zona de conforto, gente, é um sistema. E se a gente entende isso como um sistema, a gente começa a colocar isso de forma. Zona de conforto. A gente começa a colocar isso conscientemente na nossa vida, a gente aprende a trabalhar melhor com isso, entendendo que isso faz parte da nossa vida, e aí a gente pode conscientemente poder fazer as alterações que a gente precisa para sempre caminhar para o nosso desenvolvimento. Diz aí, Mi. A Lu Estevato disse o seguinte: preguiça mental. A Ju Peixinho: zona de conforto é onde eu estou, tranquila fazendo o que eu faço. Muito bom, ótimo, é isso aí. É isso aí, a zona de conforto, ela cria essas coisas. Facebook, deixa eu ver aqui, ó. Ninguém. Will escreveu aqui: zona de conforto é quando se para no tempo e estaciona em um determinado segmento. Boa noite. Alzira, tudo bem, Alzira? Não entrei na live semana passada, mas não foi comigo que você perguntou isso não. Pô, desculpa então, Will. Tiveram 2 pessoas, eu realmente não recordo o nome, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, então vamos entrar no nosso tema sem maiores delongas, porque o tempo vai correndo
e se a gente parar, o negócio fica tenso. Vamos lá, então eu quero que vocês imaginem agora a zona de conforto. A zona de conforto, na verdade, não é só isso que vocês estão falando. Também é isso, mas zona de conforto é todo o estado que nós estamos no exato momento. Nós criamos uma zona de conforto, por quê? Porque o nosso cérebro ele é programado para poupar energia. Pô, Rolando, mas o que isso significa? Muito bom, nós temos uma programação que não dá para mexer, assim como a respiração, assim como outras funções hormonais e tudo mais, que a gente não controla conscientemente, mas que faz parte do nosso sistema e isso atua automaticamente. Então, o cérebro ele vai fazer de tudo para poupar energia. E poupar energia significa fazer com que você gaste menos energia possível para poupar o seu corpo físico. Então, baseado nessa informação, nós automaticamente vamos criando zonas, ou seja, vamos criando essa zona de conforto, onde ela é um ambiente seguro, é um ambiente onde a gente teoricamente tem o controle. Então, tudo que você faz hoje é uma zona de conforto que você criou. Então, isso é muito importante ter consciência. A gente tende a falar que a zona de conforto é ruim, não sei o quê, que a gente adora mudança e tudo mais. Até a página 2, gente, porque todo mundo vive numa zona de conforto. Aí eu pergunto para você, como está a sua zona de conforto? Avalia as coisas que você faz hoje, né, os resultados que você tem, para você poder entender como está a sua zona de conforto nesse exato momento. Perguntas aí? Tem colocações. A Vamos Vá lá. disse o seguinte: zona de conforto é onde eu não faço muito mais do que aquilo que estou acostumada. Isso, boa. A Val disse o seguinte: comportamento que fazem parte da rotina, um padrão que minimiza o estresse. Exatamente, é isso mesmo, Val. É exatamente isso. Essa é uma definição muito boa. É exatamente o que eu falei. É um lugar onde todos nós criamos a todo momento e a gente busca isso. Inconscientemente a gente vai buscando essa zona de conforto para que tudo fique dentro de uma zona de segurança. Então a zona de conforto é uma zona em que nós nos sentimos seguros e teoricamente a gente consegue controlar a nossa volta ou controlar esse ambiente. Tudo bem? Então vamos imaginar que essa nossa zona de conforto seja um círculo, uma bola, uma coisa redonda. É o primeiro círculo aqui. Então, nós temos essa zona de segurança e conforto. Tudo bem entendido isso aí, gente? Que todo mundo tem a própria zona de conforto, todo mundo cria isso a todo momento, porque instintivamente o cérebro é programado para poupar energia. Então, tudo que leva você a fazer um esforço a mais, o cérebro vai tender a não deixar da preguiça. Ele vai usar de todos os elementos que você aí tem dentro do seu comportamento. E aí, se você não assistiu, assiste as lives que a Mi falou sobre comportamento. O cérebro vai usar todos os recursos que ele tem baseado no que você pensa e no que você fala para poupar energia. Então, olha que muito louco isso, olha que interessante. Você tem que começar a prestar atenção nas coisas que acontecem. Lembra que eu falei, aliás, toda live eu falo, a gente precisa parar para analisar as coisas à nossa volta, as coisas que estão dentro da gente. Isso é desenvolvimento pessoal. E isso a gente só vai conseguir a hora que a gente parar e começar a entrar para analisar tudo o que está acontecendo com a gente. Tudo bem? Então, tudo bem essa primeira parte aí? Escreve para a gente aí, para a gente poder ter uma ideia de como vocês estão, se vocês estão acompanhando a coisa toda. Eu tô com problema no Facebook. Meu Facebook está travado, então eu não consigo ver. Eu tento andar aqui, mas não estou conseguindo, tá? Aí, apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Então vamos lá, gente. Então vamos para a segunda esfera, que é a esfera que compreende. Cada uma das esferas que eu falar é uma esfera que compreende a outra. Então nós temos ali a nossa zona de conforto, ok? Então esse é o nosso tamanho. Como é que eu analiso a zona de conforto? É só eu olhar a minha rotina, é só eu dar uma olhada nas coisas que eu faço agora e nos resultados que eu tenho. Isso compreende a sua zona de conforto. E aí pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, não importa.
Para o cérebro, não importa se é bom ou ruim, ele vai querer criar essa zona de conforto. Porque muitas vezes a gente está em situações ruins que a gente não consegue sair. E aí a gente fala, pô, mas eu estou nessa situação ruim e não saio. Porque isso é uma zona de conforto. Por pior que esteja, você ainda se sente seguro ali. Você ainda se sente num certo controle, ok? Então vamos lá. Zona de conforto. Qual é a próxima zona depois da zona de conforto? Então a gente tem a esfera da zona de conforto, a próxima esfera é a chamada zona do medo. E por que isso acontece? Vocês vão entender ali na frente. A zona do medo é onde a gente encontra a falta de autoconfiança, a gente encontra ali as desculpas para não fazer as coisas, a gente encontra ali a opinião alheia, a gente encontra ali todas as crenças que nos seguram para mudar ou para fazer uma mudança interna, para fazer uma mudança de outras coisas. Então, por que eu não consigo, às vezes, sair da minha zona de conforto? Porque a esfera logo a seguir é a zona do medo. É onde eu encaro todos os bichos que fazem com que eu volte para a zona de conforto. Então, vamos lá, eu começo um determinado projeto, ou eu sou convidado a fazer uma determinada coisa. E aí, eu começo a fazer. Pô, bacana, tal, eu saio da minha zona de conforto, porque eu vou ter que fazer coisas novas, coisas diferentes. Eu saio dessa zona de conforto e a primeira zona que eu passo é a zona do medo. Então ali começa a surgir, putz, mas será que isso é legal? Pô, mas será que não sei o quê? Putz, mas isso dá trabalho, né? Pô, mas putz, será que eu vou conseguir? Será que não sei o quê? Mas, putz, o que vão falar se eu fizer determinada coisa? Percebe? Então, muitas vezes a gente nem dá andamento nessas coisas porque a gente acaba voltando para a zona de conforto. Então, a zona do medo, ela é a primeira logo depois da zona de conforto. Então, a gente mal começa as coisas, já vem essa saraivada de coisa em cima da gente, dessas crenças, da falta de autoconfiança, falta de autoestima, né? As desculpas que a gente inventa e que a gente negocia com a gente mesmo, e aquele monte de coisa, a opinião dos outros. Quantos de vocês aí já não pararam as coisas por conta da opinião dos outros? Quantos de vocês já começaram uma coisa e não pararam porque não se sentiram confiantes? Quantos de vocês já começaram uma ou várias coisas em que o medo fez com que vocês desistissem? Então, quando você desiste, você não consegue ultrapassar essa zona do medo e você volta para a sua zona de conforto. Esse é o ponto onde as pessoas começam a ficar presas. A Bá falou o seguinte no Insta. Boa. Nossa, exatamente. Muitas perguntas surgem nos bloqueando seguir. Exato. E a Cláudia Aguiar disse o seguinte: ainda me sinto assim com as dietas. É isso aí. Você vê que isso pode ser levado para qualquer outra aliás, pode ser levado para qualquer área da nossa vida. Então, por exemplo, como a Cláudia falou, a partir das dietas, por que eu não consigo fazer dieta? Porque eu chego num determinado momento, aí eu começo a justificar, eu começo, mas e se eu comprar um negocinho aqui, se eu comer um negocinho, mas é só umzinho. Ou, sabe aquela história do seguinte, você começa a fazer uma dieta, de repente aparecia, né? Agora não tanto, mas aparecia um monte de festa para ir, um monte de amigos chamando para comer não sei o quê, vamos lá comer um torresmo, tomar uma cerveja, vamos... Percebe? Por quê? Porque você muda o foco do seu cérebro. Você coloca atenção em outra coisa e aí o cérebro vai tentar te puxar de novo para sua zona de conforto, porque é mais quentinho, mais gostoso, independente se tá bom ou ruim. Então, zona de conforto, a próxima é a zona do medo. E aí a Cláudia falou o seguinte: não sei se é zona do medo ou falta de vergonha na cara. É zona do medo, Cláudia, não é questão de vergonha na cara, não. Pensa no seguinte, olha, quanto mais eu me conheço, mais eu me empodero, mais eu me curo. Então, quanto mais conhecimento eu vou tendo sobre os aspectos que rodeiam o meu dia a dia, né? A minha rotina, os meus hábitos, mais eu consigo ganhar elementos para poder superar isso aí. E superar é uma das zonas que vão lá na frente depois. Porque depois da zona do medo
que dentro está a zona de conforto, nós temos a zona do aprendizado. E olha que interessante, ali é que você começa a lidar com os problemas, né? Ali é que você vai adquirir novas habilidades, é ali que você vai estender um pouco mais a zona de conforto. Porém, muitos desses desafios na zona de aprendizado, depois que eu consigo romper a zona do medo e continuo fazendo, persistindo naquilo, muitas vezes eu vou parar na zona de aprendizado por preguiça, porque demora muito, porque meu Deus, isso é trabalhoso, isso é lento, isso é não sei o quê. E aí o que acontece? Da zona de aprendizado eu volto lá direto para a zona de conforto de novo. Diz aí. A Juliana Soares falou o seguinte: eu várias vezes desisti quando ela estava falando da dieta. A Alzira disse o seguinte: tem que ter controle, se policiar sempre. A Cláudia Aguiar disse o seguinte: a zona de aprendizado tem relação com a disciplina? Só que eu tenho mais perguntas no Insta. Você quer responder essa da Cláudia e eu já vou aqui? Vamos lá. Tem a ver com disciplina, a zona de aprendizado? Tem a zona de aprendizado. Na verdade, é o seguinte: a disciplina ela é super importante para que eu possa romper essas barreiras todas. Né? Se eu tenho disciplina, eu não vou parar na zona do medo. Se eu tenho disciplina, eu passo a zona do aprendizado para ir para a próxima zona que eu vou falar já já. Então, a disciplina é super importante. Se eu não tenho disciplina, muito provavelmente eu vou ficar nesse estica e puxa de tentar fazer um monte de coisa e voltar para minha zona de conforto. A Tati falou o seguinte: me sinto assim quando penso em mudar de emprego, mesmo quando estou insatisfeita. O Ti falou o seguinte: na empresa que eu trabalho, houve mudança de presidência e diretoria, então estão provocando fortemente a pensarmos fora da caixa e sair da zona de conforto. Muitas vezes ainda não entenderam e reclamam das cobranças, mas é uma grande oportunidade de crescermos com novos aprendizados. Muitas coisas que eram impossíveis de fazer já não são mais. Olha que interessante, Tiago. Putz, cara, excelente exemplo, muito obrigado. Dentro de uma empresa é muito comum acontecer. Qualquer movimento dentro da empresa que afeta a rotina tira todo mundo da zona de conforto. E aí a grita é geral. Por quê? Porque as pessoas, elas, depois que saem da zona do conforto, qual é a primeira zona depois? É a zona do medo. Então, bate uma baita insegurança em todo mundo. Então todo mundo fica, e agora o que vai acontecer? Movimentaram, estão movimentando aqui, a gente tem que pensar fora da caixa, e agora como é que eu vou fazer? Eu preciso me transformar numa outra pessoa. Então, olha que muito interessante isso. O mundo está sendo provocado a nos tirar constantemente da zona de conforto. A centelha divina que tem dentro de você, ela te empurra sempre para a evolução. Ou seja, ela está constantemente te empurrando para fora da sua zona de conforto. E aí, as suas crenças, os seus medos, essa coisa toda te segura. Então, enquanto aquilo lá dentro de você, o seu eu maior, a sua centelha, te empurra para a evolução, suas crenças te seguram. É aí que nasce o chamado conflito. Então a gente fica num baita conflito interno, olha que loucura, e não sabendo o que fazer. Será que eu vou, não vou? E aí não, peraí que eu vou, tá quentinho, tá gostoso aqui, mas e se eu fizer isso e não der certo? E se as pessoas... Então, eu fico muito, né? Isso é uma coisa comum, a gente ficar muito saindo da zona de conforto para a zona do medo e voltando, zona do medo e voltando, e fica nessa aí. Então, olha para a sua vida hoje. Olha para o seu panorama, olha para os seus resultados e vê se você fica nesse vai e vem entre zona de conforto, zona do medo, zona de conforto, zona do medo, porque você, se ficar nisso, não permite que a zona do aprendizado surja. Porque se você se propõe a realmente fazer e ir para o aprendizado, como o Thiago falou, novas possibilidades aparecem. E aí nós vamos para a próxima esfera, que é a esfera do crescimento. Se eu transpasso a esfera do aprendizado, naturalmente eu já aprendi novas habilidades, eu já lidei com os desafios, com os problemas, com as coisas todas, e aí eu vou encontrar um outro propósito, eu vou realizar meus sonhos, eu vou buscar novas metas, eu vou conquistar novos objetivos e, consequentemente, essa zona de crescimento
passa a ser a minha zona de conforto nova. Então, percebe quando eu falei que a gente está sempre numa zona de conforto? Então, quando eu atinjo uma meta, quando eu chego num objetivo, eu não vou parar ali, eu vou continuar. Então, eu vou expandir a minha zona de conforto para depois criar uma nova, e aí começa tudo de novo. Zona do medo, zona de aprendizado, zona de crescimento. Bora lá. A Bá disse o seguinte, e assim gera muita ansiedade também. Eu vou ler da Lu Estevato e da Cláudia Aguiar, porque as duas são as mesmas coisas. Tá? Boa. A Cláudia Aguiar disse o seguinte, como quebrarmos esse ciclo de zona de conforto e zona de medo? Existem alguns mecanismos? E a Lu Estevato disse o seguinte, como passar de fase? Sair da zona de conforto, passar pela fase do medo, conflito, avançar o aprendizado e finalmente chegar ao objetivo desejado. É isso aí. Esse é o caminho. Como? Ela quer saber como. O como é o interessante. Olha só. O como é você se melhorando cada vez mais. Isso é muito importante, se conhecendo cada vez mais. Porque o que acontece? A zona do medo, ela está intrinsecamente ligada às crenças, ao que a gente imagina que os outros estão pensando da gente, a falta de autoconfiança. Então, o que acontece? Eu tenho que começar, aí, se eu for, eu vou com medo mesmo. Vou seguindo, por quê? Porque aí, chegando na área do aprendizado, eu tenho que ficar mente aberta para poder adquirir novos conhecimentos, mesmo que esses conhecimentos ainda não façam sentido para mim. Porque, olha, gente, eu já falei isso nas outras lives, isso serve para agora também. Nós só fazemos o que faz sentido para a gente. Não adianta, porque ninguém muda ninguém. Vou repetir, nós só fazemos o que faz sentido para a gente. E como é que eu melhoro isso? Adquirindo mais conteúdo, se melhorando, aprendendo, estudando, se conhecendo, se autoanalisando. Olha, eu venho falando isso já várias lives aí que eu comecei a fazer. Quanto você dedica para você durante o dia? Você para pelo menos 10 minutos para fazer uma autoanálise de aprendizado? O que eu aprendi no dia de hoje? Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Porque se eu vivo no automático, é muito difícil, Lu, a gente sair desse ciclo de zona de conforto, zona de medo, volta, vai para o aprendizado, mas daqui a pouco volta correndo para a zona de conforto. Por quê? Porque muitas vezes faltam elementos, faltam o quê? Falta conteúdo interno para a gente poder transpassar isso aí, ganhar mais confiança e, consequentemente, chegar lá na zona do crescimento, onde eu vou ampliar essa zona de conforto. E aí eu vou começar o ciclo tudo de novo. Aí você pode estar falando, putz, mas que saco, Rolando. Tudo de novo? É, tudo de novo, só que com uma outra dimensão. Né? Você vai ter outros medos e vai ter outros aprendizados e vai ter outro crescimento. Se você pegar e começar a analisar a sua evolução, você vai ver que isso acontece exatamente dessa forma todo o tempo. Então, não dá para sair e fugir desse ciclo. Mas dá para o quê? Eu começar a entender que esse ciclo existe, eu aceitar que esse ciclo existe. E aí sim, eu começar a trabalhar internamente, me educando com conteúdos, seja para a parte profissional, seja para a parte de desenvolvimento pessoal, e voltando para mim mesmo, me entendendo, me conhecendo, para eu poder sempre superar e chegar lá, estar sempre mais próximo, né? Ficar circulando entre a zona de aprendizado e zona de crescimento, não mais na zona de conforto e na zona de medo. Perguntas? A Alzira diz o seguinte: a zona do medo paralisa todo o caminho. Paralisa mesmo, viu, Alzira? Então, se a gente pegar para olhar, olha quantas oportunidades às vezes a gente perde na vida porque a gente ficou com algum tipo de medo. E o medo, ele é importante até um determinado ponto. Sabe a diferença entre antídoto e veneno? É a quantidade. Então, às vezes algo pode nos curar ou pode nos matar dependendo da dose. E o medo é exatamente isso. O medo ele faz com que eu tenha prudência nas ações, mas também na dose errada, ou se eu tiver uma dose maior, ele vai me paralisar. Ele vai me paralisar de qualquer forma. Perguntas? Não?
E aí, gente, como é que tá aí? Tá todo mundo entendendo? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Como é que tá aí? Vamos aí, gente. Quero saber. Acho que tá muito linkado, né? Essa questão que você tá falando com prosperidade, né? Total. Eu só vou chegar na prosperidade quando eu entender a zona de conforto e poder superar essas coisas e passar. Abad disse o seguinte: eu tô indo, com medo mesmo, mas isso pode demonstrar insegurança ou ansiedade por estar arriscando? Olha, depende da sua interpretação disso, Bá. Porque você pode passar pelo processo indo com medo mesmo, e você vai perceber que esse estado, o estado de ansiedade, esse estado de insegurança, ele é ilusório. Ele é criado pela nossa própria cabeça, baseado no quê? Na falta de autoconfiança, na falta de autoestima, né? Achando desculpas, se preocupando muito com o que os outros estão falando. Então, tudo isso é coisa criada na nossa cabeça. É a nossa interpretação da coisa. Lembra que eu falei lá numa live sobre os 4 compromissos? Né? Para a gente evitar tirar conclusões até que a gente saiba de todo o conteúdo daquela coisa, né? Porque senão eu vou ficar tirando conclusões e eu nem sei se isso é verdade. Olha o quanto a gente acaba sofrendo às vezes por antecipação e na verdade a hora que a gente vê nem é tudo isso. Quantas vezes vocês já não passaram por esse tipo de coisa? De ficar imaginando um monstrão e a hora que você vê, chegou lá, era sei lá, um gambá andando só. Aí você mandou o gambá embora e o jogo seguiu, né? Então, vamos começar a prestar atenção nessas coisas. Começar a ganhar consciência sobre isso e entender que essas crenças todas, elas podem sim ser trabalhadas dessa forma. De uma forma onde eu vou ficar focado na minha potencialidade, no que eu sou bom. Então eu vou avançando nisso para que eu possa sair dessa zona de conforto ou para que eu possa ir sempre transmutando essa zona de conforto, para que eu comece a me sentir mais confortável na zona de desconforto, sempre aprendendo e crescendo, e não mais ficando estagnado e preso pelas crenças, pelos medos. Quem mais? Mais perguntas? A Camille disse o seguinte: estou passando por isso. Vamos escrever. Camille, vamos lá. E aí, mas me explica melhor isso aí. Está passando por isso por quê? Qual foi o insight que você teve? Escreve aí para a gente. E aí, pessoal do Facebook, tem uma galera aqui. Tô vendo aqui uma galera, mas pouca gente escreve. Vamos lá. Só para a gente poder entender um pouquinho mais o que vocês estão pensando para a gente poder seguir na nossa linha. Se não, por mim, beleza, já passei o recado. Tem um tempo de uma zona para outra? Tem um tempo? É. Tem o tempo que você determina. A gente sempre escolhe esse tempo. Baseado no quê? No que está acontecendo. Quanto mais eu puder olhar para isso e ter uma consciência sobre isso que está acontecendo, né, mais rápido eu vou passando de uma fase para outra. Olha lá, a Cláudia escreveu o seguinte: como identificar que algo que gostamos de fazer é zona de conforto? Claro, tudo é zona de conforto. Você pode se sentir, você pode entender a zona de conforto como todo o seu estado atual que não tem mudança. Isso é zona de conforto. Ela quer saber o seguinte: existe zona de conforto positiva? Claro, quando eu tenho consciência em que eu crio a minha zona de conforto. Entende isso? Então, eu vou ter sempre entenda isso, eu vou ter sempre uma zona de conforto. Essa zona de conforto pode vir da minha interação com o mundo e o mundo ditar as regras para mim, ou eu começar a ter consciência que isso existe e eu criar essas zonas de conforto conscientemente. E aí eu vou entender que eu vou criar a zona de conforto, vou voltar para o aprendizado, né, vou pular essa zona do medo, ir para o aprendizado e, consequentemente, chegar na zona de crescimento. Então, eu vou sempre ampliando a minha zona de conforto. Quanto mais conteúdo eu colocar, mais esse processo vai ficar consciente e mais eu não vou ficar tão estagnado na minha vida. Ela falou entendido.
Aí a Bá escreveu o seguinte: sim, mas estou indo com medo. Só que não tenho muita preocupação com o que os outros vão pensar e, na verdade, estou fazendo para ver o que dá. Isso tem algo ruim? Não, não tem nada de ruim nem de bom. É a forma como faz sentido para você. E tudo bem, né? Só vai observando, vai analisando, vai entendendo o processo, né? Vai entendendo que todo o processo de aprendizado, todo o processo para levar ao crescimento, ele vai ter erro, vai ter perrengue, vai ter tudo. Vai ter tudo. Por quê? Faz parte do processo. A gente é escolarizado, nem educado, nós somos escolarizados para a gente ficar preso nas coisas ali, para a gente não arriscar, olha, não vai, olha, não sei. Mas a gente precisa começar a se educar, que a gente só consegue crescer se a gente se movimentar de verdade mesmo. Então, Bah, começa a olhar isso de forma diferente, não colocando foco em que eu estou tendo ansiedade, eu estou tendo isso, eu estou tendo. Não, não. Põe foco no que você está aprendendo, que isso vai te levar naturalmente para um crescimento, para você não voltar para a zona de conforto. O Will fez uma pergunta, mas eu primeiro vou falar do Insta, porque eu acho que primeiro eu falo do Insta, depois complemento, fica melhor para você falar do Will, tá? Boa. A Gi disse o seguinte: então o foco é sempre co-criar uma zona de conforto próspera e positiva. Exatamente, Gi. Conscientemente. Quanto mais consciência eu tenho disso, mais eu consigo ir aumentando a minha zona de conforto baseado no aprendizado e no crescimento. E não ficando preso em uma zona de conforto limitada pelo medo. Aí o tio disse o seguinte: melhor ir com medo do que não ir. Exatamente, porque vai te dar um aprendizado e aprendizado é sempre importante. Aí o Will disse o seguinte no Face: poderia explicar melhor as principais questões que impactam a zona de aprendizado? Vamos lá, olha, quando a gente chega na zona de aprendizado, Will, a gente vai lidar com desafios e problemas. Ou seja, se eu estou num processo de aprendizagem, eu vou receber informação nova de alguma coisa. Então, consequentemente, isso está realmente fora da minha zona de conforto, né? Eu vou ter que adquirir novas habilidades, eu vou ter que estender um pouco mais a minha zona de conforto. Por quê? Porque são coisas novas. E geralmente coisas novas diz para o cérebro o seguinte: olha, tá gastando muita energia. Deixa eu colocar uma preguicinha aqui. Olha, tava melhor, né? Da forma que tava. Por que você vai mudar? Então, esse diálogo interno que a gente tem são as vozinhas que estão na nossa cabeça. Então, muito, muito importante. Se eu estou lidando com novos desafios, se eu estou lidando com novos aprendizados, eu estou realmente na zona de aprendizado. Ou eu vou sucumbir e vai dar preguiça e depois eu faço, ou realmente eu continuo aprendendo e errando e aprendendo e errando, e quando eu errar, eu olhar para aquilo não com um olhar de reprovação ou culpa, mas olhar aquilo como uma oportunidade de aprender e fazer de novo e continuar seguindo em frente. Entendeu, Will? O que mais? Vamos ver aqui. Peraí, que eu saí. A Cami. Essa quarentena levaram a todos a saírem da zona de conforto. Passei por todos os estágios que falou. Como sair da zona de conforto de uma maneira leve? Olha. Good question, my dear. Good question, my dear. Boa pergunta, Cami. Esse é o sonho e é a pergunta de $1 milhão. Não tem fórmula fácil, a não ser o próprio esforço interno. E que bom que isso é assim. E eu digo que bom porque isso é justo. Porque a gente só cresce com o nosso próprio esforço. A gente é escolarizado a sempre procurar pílula mágica. Né? A gente faz cursos, a gente lê livros, a gente procura não sei o quê, a gente faz isso, faz aquilo outro, sempre procurando a fórmula mágica. E tem muita gente aí na internet, e vocês devem conhecer, que vendem fórmulas mágicas. Porém, quando você vai aplicar aquilo na sua vida, não é bem assim. Então,
Pílula mágica, gente, não existe. Só existe esforço interno. Só existe o esforço de cada um para chegar onde quer. E se você não se esforçar para chegar lá, você não vai chegar e você vai ficar colocando a culpa em todo mundo, vai ficar colocando a culpa no país, no mundo, na pandemia, na coisa toda, e você não olhou para o lugar principal, que era para você. Então, o esforço é sempre nosso. Então, Camille, o nosso esforço, essa é a chave para tudo. Se vocês tiverem consciência de que só o nosso esforço interno para poder seguir nessa metodologia, zona de conforto, medo, aprendizado e superação, isso só depende de cada um de nós. A Batira falou que queimei meus medos uma linda fogueira no Medicinas, agora ninguém me segura. É isso aí, Batira. O Ti falou o seguinte, Rolando, no ambiente em que vivemos, principalmente no trabalho, existem muitas outras pessoas, todas com medo e dentro de zonas de conforto. Um pouco que a gente faça para quebrar essa barreira do medo, já conseguimos nos diferenciar. Isso aí. Aí vem o pessoal que vai atacar você porque tem medo. Por isso existe tanta competitividade ainda dentro das empresas. As pessoas não entenderam ainda que essa nova era, o mundo de regeneração, não é mais competir, é colaborar, é cooperar, é a gente poder crescer todos juntos. Então, esse destaque, Tiago, ele vai acontecer sim. E se você tiver líderes ou pessoas acima de você que já têm essa cabeça, elas vão também impulsionar e trazer todo mundo junto. Olha que legal. Né? Porque parece uma utopia, não parece, gente? É muito legal essas palavras e tudo mais. Mas, cara, se você não fizer a sua parte, né? Todo mundo quer um mundo bem melhor, mas todo mundo está fazendo a sua própria parte para chegar nesse mundo melhor, num ambiente de trabalho mais positivo, né, que a gente não compita mais entre as pessoas para puxar o tapete, para não sei o quê. Cara, isso aí está acabando. Ainda bem que está acabando. E esse tipo de gente vai ser cada vez mais excluída do mercado de trabalho. Cooperar, não mais competir. Essa é a palavra. Ele disse o seguinte, a cooperação pode até ajudar outros a irem quebrando esse medo. Legal isso. Exatamente. Porque assim, olha, lembra que eu falei para vocês nas lives passadas? Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam por duas situações. Ou porque elas entendem que aquilo é legal e elas passam a seguir aquilo, ou pela dor, ou por um sofrimento, ou pelo professor sofrimento que vai forçar elas a sair da zona de conforto. Então, por que eu não posso escolher, né, modelos novos, diferentes, para eu ficar sempre do aprendizado para a superação, do que ficar preso na zona de conforto, em que mais dia menos dia vai vir o professor vai vir o professor sofrimento e vai, desculpa a expressão, mas vai chutar a sua bunda e você vai ter que sair de lá de qualquer jeito. Não tem como. Por quê? Porque faz parte do processo de evolução. Nós estamos em constante evolução, gente. Por isso a gente está trazendo tudo isso que a gente vem falando, espiritualidade, matéria, tudo isso está em constante movimento, tudo isso está em constante evolução. E você vai continuar resistindo? Vai continuar a ficar rebelde? Vai continuar achando que não é com você? Vai continuar a botar culpa em todo mundo? E parar de trazer a responsabilidade da sua vida para você mesmo? Se não, tudo bem. Uma hora alguém vai te tirar da sua zona de conforto, quer você queira, quer não. A Cláudia é o seguinte, hierarquia é algo obsoleto, conhecimento é horizontal. Exatamente. O conhecimento é horizontal. E aí cada um dentro da sua própria individualidade, cada um dentro do seu próprio momento de evolução, vai ajudar a contribuir numa cooperação. Empresas que estão se modificando para isso já estão largando na frente nesse novo mundo. E olha, gente, é um novo mundo sim. Se você ainda não acredita nisso, fica sentadinho aí que você vai ficar para trás. Quem mais? Bora, gente, vamos escrever aí.
consigo ver quanto tempo. Deu 40 minutos já. Bom, eu acho que então é isso, né, galera? 40 minutos já, a gente já falou, a gente já explicou sobre esse sistema da zona de conforto. Importante a gente prestar atenção nisso, né? Para a gente poder começar a ganhar uma nova perspectiva das coisas aí, hein? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrando por aqui o nosso papo de hoje sobre zona de conforto. E amanhã? É? E amanhã falamos sobre... E amanhã, Dona Michele Godas estará com vocês aqui na nossa live para falar sobre espiritualidade e prosperidade. Prosperidade. Nós vamos continuar nesses temas trazendo o que a espiritualidade tem a ver com tudo isso que está acontecendo ou tudo isso que está se transformando no mundo. E está se transformando. Tenha consciência disso. Para de ficar parado. Para de ficar reclamando. Começa a se mexer. Começa a sair. Começa a superar os seus medos. E como é que você faz isso? Se conhecendo melhor, ganhando mais conteúdo, vai estudar, vai ler, olha, tem muito conteúdo legal por aí disponível. Eu costumo falar isso, inclusive, para os adolescentes, que a gente anda fazendo bastante perfil aí, né, para ajudar eles a entender como é que a gente segue num caminho de objetivo dentro de profissões. Cara, precisa começar a se mexer. Precisa começar a entender essa coisa toda de forma diferente. E para isso eu preciso começar a me melhorar, a me analisar, parar todo dia um pouquinho para ver, pô, como foi meu dia de hoje? Faça essa pergunta para você. Semana passada eu propus isso, eu não sei se alguém fez, e se alguém fez, escreve aí. Para perguntar para você no final do dia, por que valeu a pena viver o dia de hoje? O simples fato de eu fazer essa pergunta, eu já coloco o meu cérebro para fazer uma análise de todo o meu dia. E às vezes pode ser que eu não goste das coisas que eu fiz durante o dia, e aí eu vou ganhando consciência, e aí eu tenho a oportunidade de fazer uma mudança sobre esses comportamentos que eu tenho. Por quê? Porque cada um tem a sua interpretação do mundo. Quem mais? Todo mundo falou demais a live, gratidão. A dona só no suporte. Falou que eu sou ótimo. Todo mundo tá falando que eu sou ótima de staff, viu? É isso aí, ó, staff, ó. Eu sou staff? Você é staff, eu também sou staff. O resto da semana. Tudo bem, gente? Então, eu queria até propor para vocês o seguinte: se vocês quiserem conversar sobre algum tema, fazer uma troca sobre alguma coisa, pô, escreve aí para gente, né? Escreve o que vocês estão afim que a gente converse sobre, para a gente trazer essa visão, de juntar dessa visão que ela é mais cooperativa. Nós estamos aqui, como eu falei no começo da live, nós estamos aqui para trocar, né? A gente vai passando conhecimento, recebendo de vocês, aprendendo com vocês, né? E a gente vai trocando, vai fazendo essa cooperação para todo mundo seguir cada vez mais rápido por esse caminho da evolução, de uma forma mais legal e mais tranquila, porque eu sou um tipo 9, então tem que ser tudo tranquilo. Eu tenho que ser diferente. Tudo bem, gente? Que mais? Se não, vamos encerrando por aqui. Peraí que a Miss escreveu. Nos dias de hoje que estamos vivenciando essa pandemia, estamos em todas as zonas? Olha, Amires, eu acho que cabe a cada um identificar em qual zona está. A maioria ainda está resistindo em ficar na zona de conforto e na zona do medo. Olha para o panorama, olha para as pessoas. Quantas pessoas você conhece que ficam com medo ou estão com medo hoje? E estão entre o medo e a zona de conforto, elas ficam indo e voltando. Quantas pessoas você conhece que estão numa zona de aprendizado, que estão afim, estão aprendendo, estão evoluindo? E quantas você vê que já estão na zona de superação, conseguindo coisas, e mesmo com tudo que está acontecendo, estão prosperando? Percebe? Então, cada um de nós olha para si próprio e agora se faz uma autodefinição. Onde eu estou? Em qual parte? Eu estou na zona de conforto? Eu estou na zona de medo? Eu estou na zona de aprendizado? Já estou na zona de superação?
porque aí eu já ampliei minha zona de conforto, e aí eu vou criar e vou ficar estagnado aqui, ou eu vou continuar evoluindo para superar de novo a zona do medo, porque aí novas coisas virão, entende? Então cada pessoa precisa avaliar qual é o seu próprio momento. Quem mais? A Sam falou reflexão incrível. Boa, Sam. Saudade de você, lindona. Como é que tá o Rio de Janeiro aí? Escreve pra gente. A Laís, a Lá falou, amo mais. Ela entrou. Eu amo vocês. Ô, Laís, linda. Prazer em você estar aqui. Quem mais, gente? Vamos lá, botando pergunta aí, botando comentário. Eu gosto de muito comentário, muita pergunta, para a gente poder cooperar, para a gente poder interagir nesse assunto que é super bacana. Tem pano para manga, daria para a gente falar isso aqui durante horas e horas, até um dia inteiro, em cada pedacinho desse, mas a gente tem um período curto para poder falar. Que já está em São Paulo. Tá em São Paulo, Sam? Pô, bacana. Assim que a gente abrir o instituto, quero você lá, hein? Falando nisso, gente, deixa eu dar um recadinho aqui. Nós vamos voltar com o curso de Reiki no dia 1º de agosto. Se tudo der certo. Rolando. Nós vamos fazer o curso, a primeira parte, que é a parte teórica, nós vamos fazer todo online pelo Zoom, como a gente fez o curso de Enneagrama. Então, toda a parte teórica a gente vai fazer pelo Zoom e depois nós vamos marcar com cada um de vocês para fazer a iniciação e a parte prática no outro dia, com hora marcada, tudo dentro da segurança, tudo dentro dos conformes que precisam ser feitos, tá bom, gente? Amanhã eu já vou lançar a propagandazinha, já vou abrir a inscrição e aí eu quero ver todo mundo no Zoom no dia 1º fazendo o curso de Reiki, quem ainda não fez. Vamos lá, quem mais aí? Só tem gratidão, amores, a Sam falou, a Cláudia falou, oba, por causa do curso, a Bá falou, oba, por causa do curso. E também o curso de Enneagrama, né, Rô? A gente já tá o curso de Enneagrama, logo também a gente vai fazer. A gente vai mudar um pouquinho. A gente fez um 100% online, mas a gente percebeu que fica muito maçante. Então a gente vai gravar todas as aulas do curso de Enneagrama e depois a gente vai pegar uma vez por mês e fazer uma live. A mim vai fazer uma live só para tirar dúvidas. Então isso vai fazer até com que a gente faça um precinho diferenciado, um precinho mais bacana para todo mundo ter oportunidade de fazer o curso de Enneagrama para entender qual é o seu eneatipo e assim você ajudar a construir zonas de conforto melhores. Porque é o seguinte, olha só, vou dar um exemplo meu. O meu eneatipo é o eneatipo número 9. E a minha motivação principal é a tranquilidade. Eu faço tudo para ficar tranquilo. Então, eu entendendo isso, eu vou transcorrer e passando pela zona, né, do medo, vou passando pela zona de aprendizado, sempre buscando tranquilidade. Então eu vou trabalhando dentro do meu eneatipo para atingir o mais rápido possível todos os objetivos e as proposições que eu faço. Ou seja, se eu conhecer em potencialidade a minha personalidade, eu consigo construir zonas de conforto legais. Padronizadas, positivas, né? Alguém perguntou isso aí, como é que eu construo zonas de conforto positivas? Exatamente. Lembra que eu falei? Se conhecendo. E uma das formas é a gente entender qual é o nosso eneatipo, porque esse não muda e a gente leva dos 12 anos até o dia em que a gente faz a passagem e vai para outro lugar. A Cláudia disse o seguinte, podemos fazer uma imersão por tipo? Tipo de Enneagrama. Queria falar do 4 por horas e entender oportunidades. Eu também, Cláudio! Cláudio, você deu uma boa ideia, viu? Olha, a gente pode montar um curso, uma imersão, depois, como a gente já teve bastante pessoas que fizeram o Enneagrama com a gente separar isso por tipos e a gente pegar e fazer umas imersões por tipo também, eu acho que fica super bacana. Legal isso aí. Dar exemplos de pessoas que são esse tipo e pessoas que ficam estagnadas e paradas numa zona de conforto e pessoas que são desse tipo, mas que vivem aprendendo e se superando. Eu acho que pode ser uma ideia bacana, viu, Cláudio? Muito legal. A gente pode começar pela 4, Cláudio, porque é o eneatipo mais legal que existe. É que ela também é 4. Ela também é 4, né? Maravilha. Então, a gente vamos estudar essa possibilidade aí. Vai entrar na fila. A gente está com um monte de coisa, um monte de projeto. Vão ter atendimentos novos no Instituto muito brevemente. A gente está criando algumas coisas muito legais e muito novas aí para dar
oportunidade das pessoas se educarem para essa nova era que está chegando aí, que já está aqui. É isso, gente. Então, eu acho que é isso. 50 minutos, eu acho que já deu para falar, já ninguém aguenta mais. Já alguma pergunta a mais? Se não, nós vamos seguir a nossa procissão. E se você perdeu alguma live nossa, entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal Instituto Quanin, ou entra nos próprios vídeos daqui que fica no IGTV, que fica no Facebook aqui nos próprios vídeos, comenta lá, compartilha. Se você acha que esse tipo de informação que a gente está passando é interessante para as outras pessoas, compartilha isso sem problema nenhum. A gente está aberto, a gente quer mais levar informação, trazer mais gente para poder trocar, para poder aprender mais, porque a gente aprende todo mundo junto e misturado, sempre fazendo essa troca. Tá bom, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram aí até agora, que entraram depois, mas que marcaram presença, fizeram comentários, e você que não fez comentário, mas ficou aí quietinho ouvido, tomara que você tenha tido muitos insights ou muitas ideias com as coisas que a gente vem fazendo, e se você quiser e tiver a oportunidade, escreve para a gente para dizer como você se sentiu, quais os insights que você teve, se isso acrescentou na sua vida, se não acrescentou, se faz sentido, se não faz sentido, ou se você gostaria que a gente falasse de qualquer outro tema de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. A gente está aqui para poder trocar com vocês, fazer essas lives cada vez mais legais, porque a gente vai logo, até por conta dos nossos compromissos, a gente vai fazer uma mudança nas lives, né? A gente não vai fazer live todo dia, porque a gente tem outros compromissos também. Então, a proposta, até que foi orientado pelos mentores, foi que a gente fosse fazendo todos os dias, passando informação, porque a gente precisava fazer isso, mas agora a coisa dando uma acalmada, a gente vai fazer 2 ou 3 vezes por semana. Então eu entro um dia, a minha entra outro, na sexta-feira eu entro junto com ela para a gente falar de relacionamento, sábado a gente ainda vai continuar com atendimento online por enquanto, até a gente mudar as zonas aí, dependendo de como fica, né? A gente está no município de São Paulo, então assim que São Paulo liberar, a gente volta a fazer os atendimentos de reiki gratuito também ao vivo, mas a gente também gostou de fazer online, né? A gente vai sempre fazer online agora, né? Porque antes não dava, a gente fazia uma vez por mês o atendimento presencial, e esse é o momento de nós. Daqui a pouco, depois eu vou fazer, para quem não conhece o Instituto Quanin, depois eu vou fazer uma live direto do Instituto, mostrando para vocês como é que é a nossa estrutura lá. Eu ainda vou falar muito sobre como nós aqui, a Mi, como a gente do Instituto, a gente constrói o nosso conhecimento, como a gente cria os cursos, cria essas coisas todas. Existe uma metodologia muito legal que a gente próprio foi adaptando e criando, conforme a gente foi entendendo que isso era mais rápido e mais assertivo e eficiente. Então nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos falar sobre o ciclo do sucesso, nós vamos falar sobre a TDP, a nossa TDP, né? A gente vai falar de constância, tudo isso constrói um conhecimento. Beleza, gente? Então, um beijo para vocês, muito obrigado pela presença de todos, e não esquece, amanhã, 21h30, a Mi está aqui para falar de espiritualidade e prosperidade, e aí nós vamos desenrolar esse assunto ao longo da semana. Eu volto na quinta-feira com outro tema para vocês que eu ainda não sei, eu vou esperar vocês me darem um feedback aí, para a gente poder analisar e ver o que a gente pode falar com vocês, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado pela presença de todos, e a gente se vê por aí. Qualquer dúvida, manda um alô. Tchau.